Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Este é mais um vídeo que eu estou elaborando aqui do reduto da minha casa e vou enviar para a Diretoria de Estudos Doutrinários da Comunhão Espírita de Brasília para ser utilizado no projeto Comunhão no Lar. E hoje nós vamos fazer uma pequena reflexão acerca do tema que na verdade é um questionamento feito a mim mesma e a todos vocês que estão nos assistindo. Até quando nós vamos lavar as mãos, como fez Pilatos? E para iniciarmos essa nossa reflexão, eu quero levar para vocês um pequeno, mas lindo poeminha com o qual eu me deparei esta semana na internet, quando eu buscava uma poesia sobre outra temática, eu me deparei com esta joia rara, que tem tudo a ver com o tema da nossa reflexão. É do poeta Luiz Antônio Mileco, e ele diz o seguinte: ele veio, pão da vida, luz do mundo, tinha o olhar quente e profundo, e solene tinha a voz. Ele veio, mãos vazias, desarmadas, nem escudos, nem espadas, só amor por todos nós. Toda noite, sem estrelas, ele ilumina, e as nuvens mais escuras ele desfaz. Ele veio e agitou a nossa alma e tirou a nossa calma, mas nos trouxe a sua paz. O poeta vem nos lembrar a vinda de Jesus, aquele que, segundo está na questão 625 do Livro dos Espíritos, veio para ser o modelo e guia das nossas vidas. Modelo é aquele que representa uma referência para nós, é aquele que deve ser imitado, e guia é aquele que deve ser seguido. A semana passada, lendo uma das mensagens de Emmanuel contidas aqui nessa obra, Vinha de Luz, que é um dos livros ditados pelo Espírito Emmanuel ao nosso amado, ao nosso querido médium Chico Xavier, eu me deparei com a mensagem de número 100. Vejam vocês que meu livrinho está bastante gasto, né? É porque eu manuseio essas obras de Emmanuel, eu leio todos os dias, todas as manhãs, eu vou ao encontro de uma das mensagens desse Espírito. E elas representam para mim uma luz, sublimes orientações para a minha vida nesse planeta escola que é a Terra, com momentos, com provações, com situações tão difíceis de ser administradas. Então, por isso que meu livro está gasto desse jeito. Bom, eu me deparei com a mensagem de número 100, que é uma pergunta que Emmanuel nos faz. Que fazemos do Mestre? E eu resolvi traçar um paralelo entre este poema de Luiz Antônio Mileco e esta indagação de Emmanuel. Porque o poeta nos afirma que Jesus veio. E 2000 anos depois, Emmanuel nos questiona:
o que nós fazemos com ele. Meus irmãos e minhas irmãs, como vocês sabem, Emmanuel tinha uma característica que lhe era muito peculiar, que era de lá em um dos evangelhos, ou nos Atos dos Apóstolos, ou nas epístolas, captar um pequeno fragmento e elaborar para nós uma mensagem tão edificante, tão esclarecedora. E com esta mensagem aqui, essa pergunta que ele nos direciona, não seria diferente. E ele começa aqui indagando: que fazem os homens do Mestre Divino no campo das lições diárias. Quando ele fala os homens, ele engloba toda a humanidade. E quando ele diz no campo das lições diárias, ele quer dizer em que patamar nós colocamos Jesus na nossa vida, no dia a dia, como referência de conduta. Que papel ele desempenha para nós quando nós temos que fazer as nossas escolhas, quando nós temos que agir. Porque, meus irmãos, o Evangelho de Jesus, as suas histórias, os seus exemplos, as suas lições, as parábolas narradas por ele, nos encantam, nos emocionam, nos enlevam. Mas quão distante nós estamos de conseguirmos colocar em prática aquilo que ele nos ensinou. O legado de orientações constantes no seu Evangelho. Estamos muito distantes de conseguirmos isso. Para muitos de nós, Jesus ainda está representado apenas num crucifixo, em uma bijuteria, ou até mesmo numa joia, onde nós relembramos o fim trágico da sua vida física quando viveu entre nós, ou quem sabe até uma fotografia, um quadro anexado na parede da nossa casa, como esse quadro que eu tenho aqui, que representa a Santa Ceia, ou até, quem sabe, uma tatuagem emblemada em nossa pele. Mas muitos de nós não conseguem inserir Jesus em modelo, como modelo de vida, de comportamento. Nas lições diárias, como diz Emmanuel, nas nossas decisões. Por exemplo, quando estivermos diante de uma situação com semelhante, em que tivermos que tomar uma decisão, termos a capacidade de indagarmos como agiria Jesus numa circunstância dessa. E aí sim, nós estaremos adotando seu comportamento, suas ações como modelo para as nossas vidas. E Emmanuel, quando ele fala em lições diárias, é porque ele sabe que nós não somos
Chico Xavier, aquele de quem ele era o mentor espiritual. Não somos Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Francisco de Assis. Por isso ele fala, ele se refere às pequenas coisas do cotidiano, da nossa vida, das nossas experiências diárias. E depois ele prossegue aqui, relembrando alguns vultos evangélicos, e ele diz assim, que a grande maioria procede à moda de Pilatos, que pergunta solenemente quanto ao que fará de Jesus e acaba crucificando com despreocupação do dever e da responsabilidade. Meus irmãos e minhas irmãs, e se Emmanuel nos traz aqui uma reflexão acerca do papel de Jesus em nossas vidas, eu gostaria de trazê-lo para a vida contemporânea. Porque nessa minha caminhada de tentar entender, assimilar, aplicar o Evangelho de Jesus, eu sempre procuro inserir os seus ensinamentos nos acontecimentos da vida. Então, eu gostaria de trazer, de refletir com vocês aqui acerca do nosso comportamento. Porque Pilatos, quando Emmanuel traz Pilatos aqui, ele quer nos lembrar como Pilatos agiu diante de Jesus. Ele lavou as mãos. Ele, ao invés de tomar uma decisão direcionado pela sensatez, porque ele sabia que Jesus não merecia aquele fim trágico, mas ele preferiu entregá-lo à multidão ensandecida, que quando teve que escolher entre Jesus e um ladrão, um criminoso, para ser crucificado, eles optaram por Jesus. E aí eu faço aqui uma pergunta que não quer calar. E nós? Será que não estamos nos comportando como Pilatos nos acontecimentos que vivenciamos nos dias atuais? Por exemplo, nessa pandemia, nesse momento tão difícil, nessa experiência tão dolorosa, que os habitantes deste planeta, nós habitantes deste planeta enfrentamos, que é o coronavírus, será que nós, como Pilatos, não estamos lavando as nossas mãos? E eu sei que muitos de vocês podem pensar, o que Regina quer dizer com isso? Qual é a semelhança que há entre a atitude de Pilatos perante Jesus e a atitude que nós temos diante deste momento tão delicado, dessa enfermidade, desse vírus que tem ceifado tantas vidas, principalmente aqui no Brasil. No cenário das nossas vidas, na nossa realidade. Quanta dor nós temos experimentado, mas é bom que nos lembremos que tudo isso acontece sob o olhar e a misericórdia de Deus, nosso Pai. Que este é um aprendizado doloroso, mas necessário e justo. Porque tudo que acontece sob o olhar de Deus
é necessário, é bom e é justo. Pode ser que no momento a gente não consiga fazer a leitura do ensinamento, captar a lição que nos chega por intermédio dessa experiência dolorosa. Mas com o tempo, com a maturidade espiritual que nós vamos alcançando, nós começamos a compreender isso. E voltando ao assunto, o que eu quero dizer quando digo que nós, como Pilatos, estamos lavando as mãos nesse momento? Meus irmãos, quantos de nós não estamos ouvindo e seguindo as orientações que nos chegam por intermédio da ciência? Continuamos promovendo aglomerações numa atitude imatura, irresponsável. Como se a dor da humanidade, a dor do nosso próximo, do nosso semelhante, não fosse também a nossa dor. Certamente, muitos de nós, por não termos sido alcançados pela dor da grande despedida de um ente querido que retornou à pátria espiritual por intermédio desse vírus. Ou quem sabe, por não termos sido alcançados ainda pelas necessidades, inclusive materiais, decorrentes desse momento tão delicado que o país, que o planeta atravessa. Muitos de nós, por não termos sido ainda diretamente, efetivamente alcançados por esta dor, nós permanecemos agindo como se nada tivéssemos a ver com isso. Continuamos lavando as mãos, como fez Pilatos, indiferentes ao sofrimento, à delicadeza do momento, à dor que experimentam muitos dos nossos semelhantes. Isso é uma forma de sermos indiferentes, de lavarmos as mãos, como fez Pilatos. E aí, nós devemos mais uma vez repetir essa pergunta que Emmanuel fez. O que fazemos do Mestre? Até que ponto a nossa relação com Jesus se limita tão somente ao culto externo, à glorificação vazia? Escolhemos uma religião para professarmos a nossa fé. Mas Jesus parece ainda não ser uma realidade aqui dentro de nós, a conduzir os nossos passos, a nos sensibilizar para que arregacemos as mangas e cumpramos o nosso papel. É bom que nós lembremos que nós somos os discípulos de Jesus nos dias atuais. Ele espera de cada um de nós no exercício do amor universal, no exercício da caridade. Seja a caridade material, seja a caridade emocional. Não importa
nós somos os agentes, os auxiliares do Mestre Jesus na sua obra. Então já é tempo de descruzarmos os braços e agirmos. Meus irmãos, que Jesus nos abençoe, que a espiritualidade amorosa e amiga nos inspire para que cada um de nós possa identificar qual é o meu papel, qual é o nosso papel, aqui, agora, neste momento, nesta preciosa reencarnação, oportunidade redentora que o Pai nos concedeu de estarmos aqui mais uma vez. Vamos escrever um capítulo diferente para a história das nossas vidas. Mesmo que este capítulo esteja assinalado com um momento de tanta dor, como representa essa pandemia que o planeta vivencia. Mas nunca nos esqueçamos, nosso modelo e guia, o pastor das nossas vidas é Jesus. E é com Ele que nós vamos sempre, sempre prosseguir. Que Ele nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigada.